de Deus é a seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, igreja? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Nessa noite eu quero dizer algo muito especial para você. O seu gigante cai nessa noite em nome de Jesus. Hoje esse gigante vai ter que cair em nome de Jesus. Nós vamos nos levantar hoje para derrubar um gigante. Eu não sei qual é o nome do gigante que se levantou na sua vida, mas não me interessa o nome. O que me interessa é saber que Deus vai guerrear por mim e por você hoje. E Ele vai derrubar esse gigante para você. Você acredita nisso? Quem acredita nisso, levanta a mão. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Vai cair, vai. E a queda dele vai ser grande, irmãos. Ele é tão alto assim que vai demorar para cair. Mas na hora que cair vai ficar até a marca no chão. Porque Deus vai derrubar ele para você hoje, amém? Vou fazer uma coisa aqui, eu não gosto muito de fazer não. Mas o Vitor pediu para fazer no culto passado, agora eu vou dar o troco, amém? Você vai escolher, vai estar alguém do seu lado, vai pegar ele hoje aí. Olha para ele em nome de Jesus Cristo. Olha para alguém do seu lado, alguém especial, seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus. Olha para esta pessoa em nome de Jesus e fala assim: é hoje que o seu gigante vai cair. É hoje que o seu gigante vai cair, porque Deus vai guerrear, e Ele vai prevalecer. O seu gigante vai cair hoje para a honra e a glória de Jesus Cristo, Salvador. Glorifica a Deus no seu lugar aí, igreja. Glória, eu estava falando com a minha esposa, eu estou cansado, estou meio cansado. Eu empolguei aqui no meio do pessoal e fui dando glória e fui andando para lá e para cá. Eu mexo muito, né? Eu tenho esse negócio. Eu queria que Deus me livrasse disso. Eu mexo muito, eu gesticulo bastante. Eu vou tentar me segurar aqui nessa noite, irmãos. Mas não sei até quando eu vou conseguir, tá bom? Eu acredito que eu já mexi bastante aqui. Mas eu lhe mexi ali, para um lado, para o outro, dava glória. Eu estou meio cansado. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para pregar hoje, né? Tão cansado, a voz já está até meio rouca já. Mas que o Senhor venha me usar nessa noite, amém? E que Ele possa transmitir ao seu coração aquilo que Ele preparou para você. Amados irmãos, eu estava meditando hoje sobre Davi. Eu gosto muito de falar sobre Davi. E eu me lembrava um pouco sobre a história daquele pequeno garoto, aquele jovem que se tornou um grande rei em Israel. Ele se tornou o maior rei de Israel. Eu meditava acerca disso e Deus me trazia à memória como foi o início de Davi. Davi era o menor da casa de Jessé, não é isso, igreja? Davi tinha 7 irmãos, Jessé tinha 8 filhos. E Davi era o menorzinho lá nas casas de Jessé. E Jessé escolheu Davi para exercer uma função muito gloriosa, muito importante, que era de pastorear ovelhas. Jessé possuía algumas ovelhas, eu acredito, e ele precisava de alguém para pastorear as suas ovelhas. E Jessé, então, ele poderia ter escolhido qualquer filho que ele tinha. Ele tinha 8 filhos para fazer isso. Mas ele escolheu quem, igreja? Ele escolheu Davi. Ele escolheu alguém que na casa de Jessé era tido como o menor, não é? Como mais fraco, talvez, como mais improvável. Uma criança. E ele vai escolher para essa dura missão Davi. Ele escolhe Davi para ser o pastor das suas ovelhas. Eu ficava me perguntando por que Jessé não escolheu outros filhos. Porque talvez, aos olhos de Jessé, a missão era uma missão muito simples. E para missões simples, escolhe pessoa simples.
Mas até quando a missão de pastorear um rebanho poderia ser simples ou deixar de ser simples? Talvez a rotina de Davi era muito simples, era somente acompanhar as ovelhas até o campo, dar a elas o que de comer e de beber, e ao anoitecer voltar para o estábulo. Talvez esta era a rotina de Davi como pastor das ovelhas. Ao meu ver, é sim uma missão muito simples e que, de fato, ele tinha total capacidade para realizá-la. Mas a Bíblia vai dizer que esta missão não era tão simples assim quanto parecia ser, não é isso, igreja? A Bíblia vai dizer que, em dado momento deste trabalho, algo inusitado, surpreendente aconteceu. A Bíblia vai dizer que um leão e um urso, eles surgiram para atacar, apareceram para atacar ali as ovelhas de Jessé. Então, se existia a possibilidade de um leão atacar as ovelhas de Jessé, parece-me então que essa missão não era uma missão tão simples assim. Agora, Jessé escolheu uma criança para exercer esta função na sua casa. Ele escolheu a menor pessoa que tinha na sua casa para exercer essa função, entre parênteses, perigosa. Como Davi resolveria um problema como esse? O que ele poderia fazer para, de fato, manter seguras as ovelhas do seu pai? Porque se fosse só pelo fato de levar as ovelhas para comer e dar água e voltar com elas, tudo bem. Mas existia um risco iminente ali. Existia a possibilidade de surgir ou aparecer os predadores. Eu estava estudando um pouquinho sobre os predadores, o presbítero William. O urso que apareceu para detonar, para acabar com as ovelhas de Jessé, é um predador. E o urso não possui predador. Ele é o predador e ele não possui um predador. Apareceu também um leão, não é isso que a Bíblia vai dizer? O leão também, ele é um predador. E ele não possui um predador. Então, quando Davi estava ali apacentando as ovelhas do seu pai, quando surge um urso, nós chegamos ao entendimento, amados irmãos, que nada poderia derrubar aquele urso, porque ele era um predador. E predador não possui predadores, ou seja, o desafio que Davi tinha pela frente era um desafio impossível de ser realizado. A Bíblia vai dizer que também apareceu um leão para detonar, para destruir as ovelhas do pai de Davi, de Jessé. Mas a Bíblia vai dizer isso, e nós também sabemos, amados irmãos, que o leão ele é um predador. E não existe nada, nem ninguém que possa destruir ou acabar ou enfrentar e prevalecer contra o leão. Porque ele é o predador e não possui um predador. Mas Deus me trazia à memória, presbítero William, o seguinte: o leão ele não tem um predador, mas se levantar outro leão contra ele, ele pode prevalecer. Eu chego ao entendimento, amado irmão, vamos aqui entronizar na palavra de Deus. Eu me lembro quando os discípulos estavam lá no barco, estavam todos no barco com Jesus, 12 discípulos e o mestre. O que o mestre estava fazendo, igreja? O mestre estava dormindo no barco, mas a Bíblia vai dizer que instalou uma tempestade sobre aquele barco. Os discípulos ficaram atemorizados, e sabe qual a ideia brilhante que os discípulos tiveram? Vamos acordar o predador, porque ele precisa acordar para repreender este mal. Eu não sei qual é o gigante que se levantou contra a sua vida, se é um urso, se é um leão, mas nessa noite nós vamos clamar àquele que é predador, o leão da tribo de Judá. Ele vai se levantar ao seu favor. Eu quero dizer uma coisa, pastor: aonde está esse leão da tribo de Judá? A Bíblia vai dizer assim: vós sois o templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. A Bíblia vai dizer ainda: aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O predador, o leão da tribo de Judá, já está dentro de você. Vamos despertar, fica de pé no seu lugar. Vamos despertar esse leão. Tá na hora de despertar o leão da tribo de Judá. A nossa guerra ela é muito forte, irmão. O nosso problema ele é muito grande, mas nós temos o leão da tribo de Judá dentro de nós. Comece a despertar ele aí. Pastor, como é que eu desperto alguém? É fazendo barulho, é incomodando, é chamando atenção. Acorda Jesus, toca nele, balança ele. Não deixa o predador dormir, não deixa Jesus
Jesus dormir no barco. Levanta ele, levanta, glorifica, glorifica, levanta Jesus aí. Jesus acorda, olha a tempestade, meu Deus. Jesus acorda, olha o leão chegando, predador contra predador, luta espiritual contra aquele que é espiritual. Deus vai levantar agora, vai despertando Deus dentro de você. Clama ele, glorifica, chama a atenção dele. Não deixa Jesus dormir dentro de você, ele está dentro de você. Acorda o predador, porque ele vai se levantar e vai guerrear para você, vai derrubar o seu inimigo. Pode ser leão, mas o leão da tribo de Judá vai se levantar. Pode ser o urso, mas o leão da tribo vai se levantar. Pode ser uma tempestade, mas Jesus, nós vamos acordar. Jesus vai levantar, Jesus vai guerrear, mas acorda ele no seu lugar, desperta ele. Não deixa o mestre dormir no seu barco, não deixa, levanta ele, glorifica, glorifica, glorifica. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. E meu Deus, amados irmãos, a nossa guerra ela é muito grande. As dificuldades são grandes demais. Só que a gente se esquece às vezes que Deus está no nosso barco. Pastor, se Deus está no meu barco, por que nada está acontecendo? Tu não está acordando ele. Tu está deixando ele dormir. Deus não tem sono, irmãos. Deus é espírito. Às vezes nós estamos tão focados no nosso inimigo e esquecemos que no nosso barco está o Criador de todas as coisas. Só esperando alguém falar com ele: Senhor, acorda, porque senão nós vamos sucumbir. Ainda que Jesus acorde e fale assim: homens de pouca fé, tudo bem. Ele até disse isso, mas ele resolveu o problema. Às vezes estamos precisando sim de ter mais fé. Queremos isso. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, igreja. Mas aprenda uma coisa: até que você conquiste isso, aprenda a acordar o leão da tribo de Judá. Os discípulos não tinham fé, é verdade, não tinham. Mas eles sabiam como resolver um problema. Eu vou acordar o mestre. Então está na hora da gente incomodar Jesus e pedir a ele para entrar na nossa causa. Davi se deparou com esses dois predadores. A missão era grande demais para aquele pequeno. É verdade, ele poderia ter fugido, mas ele escolheu avançar. Tem hora em nossas vidas, meus amados irmãos, que nós precisamos tomar decisões mais drásticas. E Davi tomou uma decisão muito drástica. Ele poderia sim ter se refugiado, deixado uma ovelha para trás para que o leão pudesse pegá-lo. Mas ele não fez isso. Ele avançou. Porque ele sabia muito bem que o inimigo era maior do que ele. Ele sabia muito bem que o inimigo que estava à frente era maior do que ele. Ele não era mentiroso. Ele sabia que aquele leão, ele não poderia vencer aquele leão. Ele também não poderia vencer aquele urso. Mas Davi, ele sabia de uma coisa que nós todos precisamos saber e sair daqui com essa certeza. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você não precisa saber muito, igreja. Nós não precisamos saber muito. Mas sabe de uma coisa: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Davi olhou para aquele leão e falou: estou acabado, é verdade, estou sozinho, eu sou uma criança, eu sou nada. Eu não consigo fazer nada. Mas o meu Deus pode fazer alguma coisa. E talvez você esteja pensando: meu Deus, o que será da minha vida? O que será da minha história? O que será dos meus planos, dos meus projetos? Ele não será, ele vai ser. Porque você pode todas as coisas naquele que te chamou. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Mas não para por aí. Se eu fosse dar um tema hoje para essa palavra, eu daria o seguinte tema: cuidado com o senso comum. Os irmãos sabem o que é um senso comum, irmãos? Senso comum é uma opinião formada pela maioria das pessoas, amém? Isso chama-se senso comum. O senso comum, geralmente ele é um senso certo, ele é correto.
Por exemplo, usamos do senso comum quando vamos comprar um carro, por exemplo, não é isso? Se você quer um carro econômico, você utiliza-se do senso comum para descobrir qual o nome do carro, qual o carro que ele é econômico de fato, para que você possa então comprá-lo. Se você quer um carro comum, você quer um carro não tão econômico, mas um carro potente, você também vai usar do senso comum para chegar a essa resposta. E a Bíblia vai dizer que Davi ele foi também recrutado pelo seu pai Jessé para uma outra missão. A Bíblia vai dizer que enquanto os seus filhos maiores eles estavam lá na frente da batalha, o pai de Jessé vai chamar Davi e vai falar assim: Davi, leve esses 10 pães para os seus filhos, para os seus irmãos, os meus filhos, que estão lá na frente da batalha. Também leve esses 7 pedaços de queijos para o comandante que está à frente dessa batalha. Vá lá e me traga notícias dos meus filhos para saber se eles vão bem. Davi então aceita essa missão, pega tudo aquilo que o seu pai lhe entregou e vai para a frente da batalha. E quando Davi está chegando na frente da batalha, amados irmãos, no exato momento que Davi então chega para entregar aos seus irmãos aqueles 10 pães, o que acontece naquele exato momento? O gigante lá do outro lado vai afrontar Israel, porque o gigante já vinha afrontando Israel por 40 dias. E naquele exato momento, quando Davi está entregando os pães para os seus irmãos, o gigante abre a sua boca para afrontar Israel. No momento que ele afronta Israel, Davi estava naquele momento entregando os pães aos seus irmãos e ele acaba ouvindo aquilo. E Davi, quando ele ouve aquilo, ele sente uma fúria muito grande, ele se sente provocado. E aí, no sentir provocado, então ele começa a perguntar: vocês vão aceitar esse tipo de coisa? Essas afrontas que este incircunciso vem fazendo contra o exército do Deus vivo? Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Foi Deus que desenhou essa trajetória de Davi. Deus planejou, Davi vai chegar aqui tal hora, e nessa hora o gigante vai abrir a boca, porque eu quero que o meu servo Davi ouça o que o inimigo está proferindo contra o meu povo. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: tudo começou na vida de Davi depois dele ser afrontado. Ele não aceitou ser afrontado. Quando Golias estava lá do outro lado falando, Davi ouviu e ele sentiu ali afrontado, desaforado. E aí ele procurou saber: como é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer para derrubar este homem? Você talvez esteja se perguntando: meu Deus, porque na minha vida o Senhor está permitindo o inimigo se levantar? Sabe para quê, igreja? É para afrontar você, para você começar a reagir nessa sua vida. Está na hora da gente mostrar quem é que manda. Está na hora da gente ouvir a afronta de Satanás. Falou: tá tudo bem, aguarda aí que eu vou chegar, eu vou só ali chamar o leão da tribo de Judá. Está na hora, meu amado irmão, da gente ouvir o nosso inimigo. Ele está te afrontando, ele está se levantando, mas é para você se posicionar, é para você começar a guerrear. Está na hora de levantar, está na hora de erguer a cabeça e guerrear como gente grande. Vamos deixar as coisas de menino para trás e nos portarmos como servos astutos do Senhor, porque Deus já garantiu a sua vitória. Se você crê nisso, glorifica a Deus em nome de Jesus. Davi foi afrontado, igreja. Ele não gostou, ele era pequeno. Diz que pessoas pequenas são, como é que eles falam aí? Eu sou grande, eu não sou assim. Só quem é pequeno, fala Vitor. Pequeno não leva desaforo para casa, mas eles falam isso aí fora. Eu não gostava de sentar na frente na escola, porque tudo do professor é pegar quem está na frente. Era para ler matéria, chamava quem estava sentado na frente. Eu sou pequeno lá atrás, dá para ver. Eu sentava no meio e ninguém me chamava para nada. Então tudo, Vitor, eu vou pegar você mesmo, ou o presbítero que estiver na reta aqui. Graças a Deus é um grande e um pequeno, um Golias do Davi, né? Eu não sei o termo da história aí, não vamos ver. E Davi era pequenininho, ele era uma criança. Quando ele chega lá para entregar os pães, o que ele ouve? Um gigante lá do outro lado gritando: cadê? Cadê o homem? É homem contra homem. Quem vencer vai colonizar a terra do outro. Quem perder vai ser escravizado pelo outro.
Quando Davizinho ouve isso, meu Deus, parece que vejo ele se lembrando lá do leão. Eu não aceitei desaforo de um leão, vou aceitar desaforo deste homem aí? Eu não. Aí ele começou a perguntar às pessoas: o que o rei está prometendo para quem derrubar esse gigante? Olha, o rei está prometendo, vai cortar as taxas de impostos, ele vai dar terras e vai dar a mão da sua filha. Beleza, deixa comigo, eu vou lutar com ele. E aí conduziram Davi até Saul, irmãos. Aí ele chega até Saul e ele vai falar assim: Saul, o teu servo vai lutar, vai pelejar contra o gigante. Aí Saul vai passar o senso comum para Davi, igreja. Aguarda aí que você vai poder dar glória ainda. Saul vai passar o senso comum para Davi. O senso comum não é errado, não é mentiroso, ele é verdadeiro. Saul vai passar o senso comum para Davi: olha, Davi, contra este homem você não pode lutar. Desde pequeno, se é que Golias foi pequeno um dia na vida dele, mas desde pequeno, o camarada já está sendo trabalhado e preparado para guerrear. Um homem tem 2,90 metros de altura, a ponta da lança pesa 6 quilos, usa armadura grossa, já matou milhares. Contra ele você não pode prevalecer, você aos olhos dele não passa de uma criança. Parece que vejo um senso comum aí, igreja. Não é isso. Saul não estava mentindo. Saul não estava mentindo. Mas Davi já tinha no coração dele uma certeza: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não entendeu? Peraí. Davi não estava falando: olha, eu vou subir num palanque, eu vou usar uma perna de pau. Não. Ele sabia muito bem que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: quantas pessoas não estão saindo de um hospital com diagnóstico desfavorável, porque o médico disse não tem jeito, restam-lhe 6 meses. Quantas pessoas não estão pensando em tirar as suas vidas porque terminaram um relacionamento e pensam que para elas não tem mais jeito. Quantas pessoas estão pensando em tirar a vida porque perderam o emprego do sonho. Amados irmãos, eu quero dizer uma coisa: cuidado com o senso comum. Não nos interessa o que o mundo está dizendo, nos interessa o que Deus vai falar com você. Eu quero dizer uma coisa: talvez seja impossível aos seus olhos, mas não é impossível aos olhos de Deus. Talvez seja impossível para você, mas não é impossível para Deus, porque Deus passa do senso comum para favorecer o teu servo. Deus muda história para favorecer aquele que o ama. Eu quero dizer uma coisa: ainda que o mundo esteja dizendo não, Deus nessa noite está dizendo sim. Eu vou mudar a sua vida, vou mudar a sua história, vou mudar a sua trajetória. Esse relatório não foi eu que escreveu, Deus está escrevendo um novo relatório para você, e está escrito: sucesso para o meu servo. Eu vou na frente dessa batalha e vou pelejar por você. Se você crê nisso, glorifica Deus no seu lugar. Meus irmãos, o seu gigante vai cair hoje, ele tem que cair hoje, irmãos. Eu estava falando com Deus lá e tem que cair nessa noite. Nessa noite ele vai cair, não vai, irmão? Vai cair em nome de Jesus. O gigante vai cair nessa noite. Vai cair nessa noite em nome de Jesus Cristo. Davizinho vai falar assim: olha, Saul, deixa eu te contar uma história. Você não conhece só o meu nome, você não conhece a minha história. Eu venho lá das fazendas do meu pai e eu cuidava de ovelhas. Ah, Davi, você cuidava de ovelhas, que bonitinho. Você está cheio de carrapicho na sua roupa. Tudo bem, Saul, deixa eu continuar a história. Então, quando eu estava cuidando das ovelhas, surgiu um leão. O leão
Aí o que acontece? Eu não fugi, eu encarei o leão, e o Espírito de Deus se apoderou de mim, e eu rasguei o leão no meio. Aconteceu também com o urso, Saul. Apareceu o urso, foi um urso fedorento, cheio de abelha grudado no seu corpo. Ele apareceu para destroçar a ovelha do meu pai. E o que você fez, Davi? Eu fui encarar aquele urso com as mãos abanando, sim, com as mãos vazias, e o Espírito de Deus se apoderou de mim. Eu vou fazer a mesma coisa com esse gigante. Não sou eu quem vai guerrear, o meu Deus vai se apoderar de mim e vai me dar essa vitória. Eu estou dizendo para você, igreja, você é o Davi dessa noite. Eu estou dizendo, apenas guerreie, apenas vá à frente, vai de mãos vazias, porque Deus vai guerrear para você. Ele vai entrar nessa história e vai mudá-la para a honra e glória de Jesus. Ainda nós vamos fazer com uma profeta, bem, irmãos. Vai cair hoje nessa noite, não, Jesus. Eu estou feliz porque não sou eu que vai cair, irmãos. Eu estou feliz porque é Satanás que vai cair. Satanás está arrastando milhares de pessoas para o inferno todo santo dia. A gente tem que aprender a guerrear, porque Deus já nos entregou armas espirituais. Efésios 6. Efésios 6. Parece que vejo, Saul, tudo bem, já que você está tão convicto disso, usa pelo menos a minha armadura. Quando é para Deus ser exaltado, irmão, nem a armadura serve. Não é isso, igreja? Quando é para Deus ser exaltado, nem ajuda você vai receber. Quando é para Deus ser exaltado, nem arma você vai levar. Deus queria ser exaltado na vida de Davi. E eu quero dizer uma coisa: Deus também quer ser exaltado na sua vida. Por que ainda o Senhor não me entregou isso ou aquilo, não apareceu ajuda? Porque Deus é o seu ajudador. O Senhor não está deixando as armaduras que estão te oferecendo servir em você, irmãos. O Senhor não está deixando a ajuda que você tanto espera chegar até você. Não. Ele não está permitindo, sabe por quê? Porque é Ele que vai entrar nessa guerra. Pastor, ninguém chora comigo, ninguém me liga, ninguém manda um zap, ninguém fala nada. Deus não está permitindo, porque nada foge do controle de Deus. Tentaram colocar a armadura em Davi, ficou pesada demais, ele era uma criança, ele não conseguia se locomover com aquilo. Ele só tinha uma opção, Carlinhos: ou eu vou, ou eu não vou. Ou eu vou de cara lavada, ou eu vou recuar. Só que Davi, ele foi, sabe por quê? Porque ele tinha algo desenhado, escrito no coração dele assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não precisa não, Saul. Deixa com o papai. Onde é que ele está? Deixa que eu vou lá. Leva a minha flecha. Não, eu tenho um estilingue aqui, já é o suficiente. Davi foi lá para frente da batalha, igreja. Davi foi com um bodoque na mão, irmão. Amém. Bodoque. Sabe o que é um bodoque? Bodoque. Você não sabe o que é bodoque, não? Bodoque é da gente que é mais velho. Bodoque, estilingue, que é de goma de soro. A minha tia, ela trabalhava no hospital, né, Flávio? De vez em quando a gente conseguia pegar lá na casa dela ou pedir ela um pedacinho de goma de soro. Era o melhor que tinha para fazer bodoque, irmãos. Pensa num bodoque. Você esticava onde eu esticava, que era arrumado. E quando soltava a cordinha lá, o bodoque ia na cara da pessoa. Mas não deixava de dar botocada não, irmão. Deixava não. O Espírito de Davi dentro de nós, desde pequeno. Ele vai usar uma funda, ele vai pegar a sua funda, 5 pedrinhas, e vai guerrear. Quando ele chega na frente da batalha, o que ele vê, igreja? O que ele vê? Ele vê um homem gigante. Golias sabia muito bem quem ele era. Você sabe o que fez Golias gritar lá do outro lado e propor? E ter proposto esse desafio? Porque Golias sabia quem ele era. O que Golias sabia acerca de si? Eu sou grande, eu sou forte, eu sou poderoso, e do outro lado não tem ninguém igual a mim. Sabe o que fez Davi para frente da batalha? Porque ele também sabia quem ele era. Eu sou pequeno, eu sou fraco, mas eu sei
quem eu sou em Cristo. Glória a Deus. Nós precisamos saber quem nós somos, igreja. Você não é maior que seu inimigo. Pare de falar mentiras. Né, Vitão? Nós não somos maiores do que os nossos inimigos, não, irmãos. Não. Davi não era prepotente. Ele nunca mentiu acerca disso. Ele nunca deixou de exaltar a Deus. Ele foi falar com Saul: olha, é Deus que se apoderou de mim. Foi Deus que me deu a vitória. Golias estava indo para a batalha porque ele sabia quem ele era. Ele não temia ninguém, porque do outro lado não tinha ninguém páreo para ele. É verdade. Davi foi para a frente da batalha porque ele era o único no meio de Israel que sabia quem ele era em Cristo. E sabe por que você vai prevalecer na sua luta? Porque você sabe quem você é em Cristo. Você sabe ou você não sabe? Nós não estamos indo para essa batalha porque nós temos força contra o nosso inimigo, não. Nós estamos indo porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. E nós sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. E quando Davi, amados irmãos, chega na frente da batalha, ele se depara com um grande inimigo, um gigante, um homem forte, com armadura grossa, bufando, rugindo, esperneando, amolando as suas lanças, querendo aniquilar aquela criança. Davi, ele não ficou com medo, porque ele sabia muito bem que aquela velha história estava para se repetir. Aquilo que Deus tinha feito lá no passado com o urso estava prestes a se repetir. Aquilo que Deus tinha feito com o leão no passado estava prestes a se repetir. E aquilo que Deus fez com Golias está prestes a repetir na sua vida, igreja. Está prestes a se repetir. Eu quero terminar esta passagem, um ato profético. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus Cristo. Só quem é Davi na casa de Deus hoje: pastor, eu não sou Davi, pode ficar assentado, mas se você for Davi, hoje nós vamos derrubar esse gigante. É hoje que Deus vai dar vitória, irmãos. É hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, vamos derrubar esse gigante. Não se esqueça do leão da tribo de Judá. Ele quer ser chamado nessa noite. Ele quer ser requisitado neste momento. Está na hora da gente chamar a atenção agora de Deus. Amados irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Davi estava diante de um grande inimigo, e o nome do inimigo era Golias. Golias era o homem mais preparado, era o homem mais preparado de guerra que tinha naquele país. Aquele homem estava afrontando Israel por 40 dias. Eu não sei quanto tempo o seu inimigo está afrontando você, mas não nos interessa o tempo, porque maior vai ser a queda do seu inimigo. Aquele inimigo estava 40 dias esbravejando contra Israel, e Deus já estava por aqui. Deus já queria cessar tudo aquilo, e ele enviou Davi para chegar no exato momento de ser provocado por aquele gigante. E essa provocação culminou num Davi que ficou irado com tudo aquilo. A Bíblia vai dizer que o nosso inimigo, igreja, são os principados e potestades. Vamos parar de mirar o ser humano. Nós não devemos mirar as pessoas. Vamos mirar os espíritos imundos que estão agindo, destruindo, acabando com a vida das pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, igreja que está de pé agora. Está na hora de você olhar para o seu inimigo neste momento. Olha para ele. Eu não sei qual é o seu inimigo. Talvez o desespero, talvez a depressão, talvez espírito de morte, talvez a falta de dinheiro, talvez a falta de saúde. Olha para ele agora em nome de Jesus, igreja. Feche os seus olhos. É para olhar com os olhos da fé. Olhe para o seu inimigo, porque Davi olhou para o dele. Davi não teve medo. O que estava diante de Davi era um grande gigante. Eu quero pedir ao irmão e à irmã nessa hora: olha, materializa o seu inimigo agora. Olha para ele, olhe para o rosto dele. Ele tem 2,90 m de altura. Olhe para a cara dele, o rosto dele está para cima, igreja. Dá uma olhadinha para cima. Olha para o seu inimigo, dá uma olhadinha para o rosto dele. Está bem no alto, 2,90 m de altura. Veja como ele está bufando, veja como ele está sorrindo, veja como o seu inimigo está feliz.
demais. Ele está pensando que vai destruir a sua vida. Ele está pensando que vai frustrar os seus projetos. Ele está pensando que vai fazer você ficar uma pessoa triste. Eu quero que você olhe para ele, mas não tenha medo dele. Olhe para ele, veja como a armadura dele é grossa, venha como a sua lança é grande e pesada. Venha, ele vem para matar, para roubar e destruir. Olhe para o seu inimigo. Eu não sei qual é, pastor. O meu inimigo é na vida sentimental. Olhe para ele agora em nome de Jesus Cristo. Quem é Davi nessa hora? Quem é Davi nesta noite? Quem é Davi nessa noite? Glorifica a Deus. Olha para o seu inimigo, Davi. Olha para ele. Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo glorioso contra o seu inimigo agora. Mas olha para ele em nome de Jesus Cristo. Olha, olha, olha. Deus está dizendo: o seu inimigo é grande, Davizinho. Continua olhando para o rosto do seu inimigo. Ele é grande demais. Ele é grande demais. Mas faça um esforço agora, Davi. Faça um esforço agora. Olhe um pouquinho mais para cima. Olhe um pouquinho mais para cima. Para onde, meu Deus? Um pouquinho mais para cima, Davi. Eleve os seus olhos para os montes. Diante está vendo o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus está mandando olhar para o alto, porque Jesus Cristo está vindo montado no cavalo branco e vai derrubar o seu gigante nessa noite. Ele derruba agora para você. Lança a pedra, lança a pedra, lança a pedra, que o resto eu faço. Lança a pedra, que o resto eu faço. Lança a pedra, deixa comigo, porque é do alto que vem o seu socorro, Davi. Hoje o seu inimigo vai cair. Ele pode esbravejar, mas ele vai ter que cair, porque a pressão de Deus ele não vai suportar. Lance a pedra, Davi, porque hoje Deus derruba o seu gigante em nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus, porque hoje o seu inimigo cai por terra em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aquele homem de 2,90 m, cheio de prepotência, ele caiu por terra. O trabalho que Davi teve, sabe qual foi? Lançaram uma pedrinha e depois pegaram uma espada para arrancar a cabeça dele. Então, igreja, nós temos alguém que guerreia por nós. Aprendamos nesta hora, com essa mensagem, com essa palavra, a guerrearmos contra os nossos inimigos. Deus está acima do seu problema. Cuidado com o senso comum, porque Deus está acima do senso comum. Deus não se limita a senso comum. Deus não se limita a diagnóstico de um médico. Deus não se limita às condições de um país. Deus está acima de tudo isso. E Ele guerreou por você nessa noite. E Satanás caiu. E a vitória é do povo de Deus. Amém? Você que recebeu a sua vitória, glorifica a Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia!